Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente domingo, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, e a gente já tem que começar aqui mais uma vez a revolta com o técnico Zubeldia, né? Eu sei que você vai falar, mas não foi nem o Zubeldia que perdeu o pênalti, realmente não é o Zubeldia que entra em campo, mas é um São Paulo previsível, né? Com todo respeito à equipe do Sport, mano, gosto demais da equipe do Sport, mas se entrar no Morumbi aí com 3 zagueiros, 3 volantes, além de 2 laterais, o time inteiro, 2 laterais, o time inteiro é praticamente para defender, né? Então, você aí dá uma declaração depois do jogo, praticamente queimando os moleques da base que estão voando, tanto o Alves, tanto o Ferreira, tanto o Rian Francisco, com todo respeito, mais uma vez também, é uma falta de respeito tremenda com o Rian Francisco, que nem sequer ia entrar no jogo, acabou tendo um probleminha de uma concussão, né, do jogador da equipe do Sport, aí ativou uma 6ª substituição, e aí você coloca o Rian Francisco para jogar 10 segundos, que como é que vai fazer? Não vai fazer absolutamente nada. Tinha que ter aproveitado depois da copinha o momento que os moleques estavam voando. Então, o Zubeldia não gosta dos moleques da base. Aí depois ele dá uma declaração, não, que não sei o que, um time que tá precisando ganhar não pode contar com... Como não pode contar? É Cotia que carrega o São Paulo em toda a sua história. É Cotia que trouxe muitos frutos positivos para a equipe do São Paulo. Não são só, às vezes, jogadores medalhões, não. O que o Luiz Gustavo hoje agrega com a equipe do São Paulo? O que alguns jogadores, o Sabino agrega, o Sabino experiente, não sei o que ele agrega? Traz qualquer moleque da base que joga melhor aí que qualquer desses jogadores. O Alves entrou muito melhor que todo mundo que estava em campo, rapaziada. Então, aí você tem o Oscar, que é o amador do time, que não vai jogar. Por que você não coloca o Alves? Vai ficar falando, moleque da base, não sei o que. Não, ele tem que evoluir, tem que ter minutos, tem que criar a minutagem. Aí, o moleque da base foi o melhor que todos, foi o que mais tentou, deu finalizações, deu drible, deu passe, foi o que mais tentou. O Ferreira vai pra cima da marcação toda vez que ele pega a bola. Não o Ferreira do São Paulo que veio do Grêmio, não. O Lucas Ferreira, né, rapaziada? Porque o Ferreirinha do São Paulo, meu Deus do céu, também pode mandar embora. Pode dispensar, horroroso. E aí, você fica queimando os moleques da base, fica escalando mal o time. Pra mim, já deu, rapaziada. Pra mim, já deu. O Zubeldia tem que ser mandado embora. Vai esperar o pior acontecer, porque depois do jogo fica naquela, não, a gente vai contar com o trabalho, a sequência, não sei o quê. Vai esperar o pior acontecer? Já fomos eliminados do Paulista, já começamos mal o Brasileiro, foi um empate, beleza, mas era para ter vencido. E agora, a estreia da Libertadores, será que vai esperar uma derrota, um resultado negativo para mandar o Zubeldia embora? Já tem que mandar embora. Outra coisa, Caleri tem que conhecer o banco de reservas, não dá para o Caleri ser um jogador 100% blindado, jogando mal todas as partidas, perdendo gols em momentos importantes. Eu vou lembrar de novo, Libertadores ano passado, perdeu o gol na ida, perdeu o gol na volta. Fomos eliminados para o Palmeiras, o jogo foi, meteu a mão a arbitragem? Sim, mas o gol que o Caleri perdeu logo na sequência do gol do Palmeiras de pênalti? Ontem, perdeu o pênalti com 2 minutos de jogo. E aí, rapaziada, acontece o seguinte, tem jogador que não pode sentar no banco, parece, né? Dentro de São Paulo parece que tem jogador que tem cadeira cativa. Isso não pode acontecer, rapaziada. Isso não pode acontecer. Para mim tem que trocar o Zubeldia o quanto antes que seja tarde. Antes que a eliminação, e depois não adianta mandar o cara depois da eliminação. Não vai adiantar o quê? Já foi eliminado mesmo? Tem coisa que a gente tem que... É melhor a gente tomar uma atitude antes do que só remediar, né? Então... é o momento de demitir o Zubeldia. Você vai falar, mas vai demitir agora, nas vésperas da Libertadores? Aí tem um resultado negativo aí na Libertadores. O jogo é muito difícil, jogar na Argentina contra a equipe do Tajeres. Ano passado, inclusive, a gente perdeu para esse mesmo time lá naquele mesmo estádio. Então, de novo, não vai ser um jogo fácil. O São Paulo precisa melhorar em muitos aspectos. Entrar com 3 zagueiros ontem foi para mim um erro absurdo. Um erro absurdo, né? Com todo respeito aí, mais uma vez, à equipe do Sport. Mas foi um erro absurdo. 3 volantes para mim foi pior ainda do que os 3 zagueiros, né? Porque o Marcos Antônio é aquele volante que só toca para trás, o Luiz Gustavo só troca para trás, o Alisson acabou ganhando um hype aí, porque é um jogador lutador e tudo mais, mas não é aquele jogador também de criação. E aí ficou o Luciano e o Caleri ali no ataque. São Paulo não teve grandes chances, né? Durante toda a partida, o Sport teve, inclusive, aí um momento que chegou, que a bola passou raspando ali a trave, o São Paulo chegava, né? Mas acabou aí que não levou tanto perigo nas chegadas que teve. Com isso, um empate amargo, um empate aí que ficou com aquele gosto que a gente poderia ter levado 3 pontos para casa, e aí já vai começando o campeonato deixando pontos para trás, porque aí chega lá no final, putz, aqueles 2 pontos que a gente deixou de ganhar contra o Sport no Morumbi, fez falta, em questão de ganhar uma pontuação a mais, em questão de ficar um pouquinho mais acima da tabela. Então, esses pontos
fazem muita falta, rapaziada. Então, esse é meu desabafo aqui. Acho sim que o Zubeldia tem que ser demitido. Acho que já passou da hora, inclusive. São Paulo ficou 20 dias treinando. Tivemos a ausência do Lucas e do Oscar. E aí virou um time comum. Sem o Lucas e o Oscar, São Paulo virou um time comum. E os dois têm mais de 30 anos. A gente sabe que eles não vão jogar todos os jogos da temporada. Virou um time totalmente comum, um time totalmente apático, um time sem mobilidade, um time sem absolutamente nada, né, para entregar para a torcida contra a equipe do Sport naquela noite de ontem, né, rapaziada? Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre os jogadores que não estiveram à disposição, principalmente o Lucas, né? O Lucas não esteve à disposição ontem, já não fica à disposição para a próxima quarta aí na Libertadores contra a equipe do Tajeres. O jogador sofreu um trauma aí em seu joelho e está em recuperação. Oscar teve uma lesão muscular, tá bom? Na posterior da coxa, esteve também ausente na partida contra o Sport e será avaliado novamente para a partida contra a equipe do Tajeres, tá bom? O Oscar fará uma nova avaliação, tanto hoje, tanto amanhã, né? Terá alguns tratamentos específicos, né? Alguns tratamentos especiais para saber se o jogador encontra ou não condições para encarar a equipe do Tajeres na estreia da Libertadores, né? Tomara que sim, mas se o Oscar novamente não jogar, eu acho que o Alves seria sim uma boa opção, ou se não o Alves montasse um esquema diferente aí, porque não dá para jogar com os três volantes, nenhum tem característica de armação. O Marcos Antônio, ele só toca para trás, o Luiz Gustavo, ele só toca para trás, o Alisson é aquele jogador que muitas das vezes não sabe nem o que fazer com a bola. Então, como que você vai criar jogadas para você ir em busca de resultado com esses jogadores aí tomando conta do meio de campo, né? Então, você vai falar, mas mano, se colocar o Alves, pode ser que queime o moleque, né? Um jogo lá na Argentina de Libertadores e tudo mais. Realmente, é um jogo que pode queimar, e inclusive até acabar um pouquinho, né, com a carreira do moleque logo no início. Mas às vezes o moleque tá pedindo passagem. Vocês viram como ele entrou ontem? Girou em cima da bola, chutou de fora da área, criou jogada, chutou de direita, chutou de esquerda, abriu o lance, deu drible. Ele parece que veio do salão, né, rapaziada? Porque às vezes ele pega a bola assim, vai de uma perna para outra. É um jogador muito habilidoso. Se não quiser colocar o moleque, como eu acho que o Zubeldia não vai colocar mais uma vez, aí vai ter que pelo menos fazer alguma alteração, porque se entrar com os três volantes de novo, eu acho que ele vai manter os três zagueiros de novo, eu acho que nós vamos ter problemas contra a equipe do Tajeres. E aí vai pagar pela teimosia. Vai pagar pela teimosia e às vezes, como eu falo, o resultado, ele fica muito caro lá no final. Pode ser que agora, esse empate contra o Sport, mano, esses 2 pontinhos aí, não vai fazer tanta falta não. Mas na hora que chegar lá no final do campeonato, que a gente fica 2 pontos atrás, sei lá, do campeão, ou 2 pontos atrás de um G4, de um G6, tudo isso, ó, vale milhões na conta. Aí vai fazer falta. Ou então na Libertadores. A Libertadores é a fase de grupos, mas é tiro curto, são 6 jogos. Você já começa perdendo pro Tajeres. Pra aí depois você demitir o Zubeldia, parece que é um filme escrito, né, rapaziada? Parece que é um final ali que todo mundo já sabe. Parece que é alguma coisa que todo mundo já planeja, então já imagina que vai acontecer. Uma coisa é verdade, eu acho que o elenco do São Paulo é curto, eu já falei sobre isso aqui, eu acho que nós temos boas opções na lateral esquerda, na lateral direita eu acho que o Cedric ainda tem que mostrar um pouquinho mais, o Igor Vinícius já mostrou mais uma vez, nossa zaga é boa, o goleiro tem muita gente que gosta, eu não confio muito. A volância sem o Pablo Maia, eu acho que fica faltando alguma coisinha ali, rapaziada. Eu acho que fica faltando alguma coisa sem o Pablo Maia. Se o Oscar jogar de armador ou se jogar o Alves, eu acho que nós temos boas peças. Mas aí, eu acho que o São Paulo precisa de jogadores de velocidade, né? Ferreirinha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano, dá até raiva de falar o nome desse cara. Pode mandar de volta pro Grêmio, ainda teve que pagar aí alguma... Meu Deus do céu, mano, empresta, faz qualquer coisa com ele. E aí, tem só o Lucas Moura, né? Porque aí você... vendeu o William Gomes, o Henrique, que era uma outra opção aí, não tem oportunidade, inclusive jogou o Sub-20 essa semana, aí o Eric, você emprestou, aí o São Paulo fica sem alternativas, beleza? Que o Caleri, que o Luciano, que o André Silva, que o próprio Rian Francisco, são jogadores que são bons ali dentro da área, mas em opções de velocidade, se não tiver o Lucas Moura como foi ontem, moeu, rapaziada, imagina o Lucas Moura suspenso, machucado, imagina acontece qualquer coisa com esse cara, acabou o time do São Paulo. O Lucas Moura parece que hoje é 90% do time do São Paulo, acabou. Imagina a gente num clássico decisivo, numa final, o jogador tá expulso, tá machucado, tá, sei lá, convocado, qualquer coisa que tire o jogador da partida, acabou o São Paulo. Meu Deus do céu, vai depender do Ferreirinha? Ferreirinha é aquele jogador que ou ele corre ou ele pensa, ou ele olha pra cima ou ele não sabe o que fazer, porque se ele olhar pra baixo, ele vai aqui igual um maluco. Se ele olhar pra cima, ele já se perde. Eu acho que ele não consegue olhar pra cima não, porque ó, olha, tem um jogador passando ali, olha, tem um jogador de São Paulo livre. Não dá, ele não consegue fazer isso aí. Treinou, jogou a vida inteira, mas ele não consegue olhar pra cima e ver que tem um companheiro livre, que tem uma opção melhor do que você ir pra cima de 55 zagueiros em determinado momento. Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Então o São Paulo precisa de muita coisa aí para melhorar, na minha opinião, e que
seja um grande jogo, mas nós temos muitas novidades ainda durante a semana para essa partida da Libertadores, fechou? Então se você for novo, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, fechou? Fique com Deus, um abraço, valeu!